Enviar. Desculpa pessoal, estava enviando aqui um trabalho para alguns alunos. A gente está chegando no final de período, fica realmente muito atarefado, né? Meu nome é Leandro, sou professor de Biologia dos cursos de Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado. Também dou aula no curso de Ciências Médicas, né, de Medicina. Sou professor de Educação Básica, trabalho em escola pública, escola particular. Na verdade é uma correria o dia a dia, nosso dia a dia. E o celular acaba sendo um grande recurso para facilitar um pouquinho o meu contato com os meus alunos. Por falar em celular, esses dias eu estava me perguntando como que as tecnologias têm impactado o meu dia a dia. Você já parou para se perguntar sobre isso? Nos últimos 5 anos, o que mudou na sua prática docente? O que mudou no seu dia a dia dentro de sala de aula? Resolvi então fazer uma pesquisa sobre isso. Fui ao meu Facebook e fiz a seguinte pergunta: quantos de vocês já tiveram alguma relação com tecnologias e uso de tecnologias em sala de aula? A resposta foi surpreendente. Ou talvez não. 90% daqueles que responderam, dos meus amigos que responderam, alguns professores, outros alunos, outros conhecidos de outros lugares, de clube, de futebol, de churrasco, enfim. A maioria, 90% deles, relataram que a grande experiência tecnológica que eles tiveram em sala de aula foi a utilização de data show, a projeção de um quadro programado pelo professor, né, de um quadro bem estruturadinho, com as figuras, com o texto, mas que pouco trazia de relação realmente de ganho para eles. Talvez uma figura, um vídeo que trouxesse uma ilustração melhor, mas nada muito diferente daquilo que o retroprojetor já conseguia fazer antes do data show. Às vezes a gente para se perguntar o quanto que nós conseguimos usar a tecnologia. A grande pergunta que se pode fazer a partir disso daqui, dessa constatação, quem aqui aprendeu a mexer com tecnologia na faculdade? Quem aqui aprendeu a mexer com tecnologias na escola? Eu juro que eu me esforcei muito procurando aqui em casa, em todos os lugares, uma régua e um compasso. Eu não achei. Portanto, eu estou mostrando essa imagem para vocês, para aqueles que já se esqueceram desses instrumentos arcaicos que a gente utiliza só quando a gente está lá no ensino médio, né? Ou então no ensino fundamental. Todos nós aprendemos a usar régua e compasso, a medir ângulos, a calcular hipotenusas, a utilizar a régua e a utilizar o compasso da melhor forma possível para responder as provas e passar nessas provas. Mas a grande questão é, quantos de vocês utilizaram régua e compasso nos últimos 6 meses? Deixa eu melhorar a minha pergunta. Quantos de vocês utilizaram régua e compasso nos últimos 2 dias? Isso a gente aprendeu a usar na escola e a gente não tem usado na nossa vida diária. Eu não estou dizendo que a geometria não tem a sua função, e ela tem a sua função, ela é muito importante sim. Mas eu vou te fazer uma pergunta para você fazer essa relação. Quantos de vocês utilizaram o Google para fazer uma pesquisa hoje? E quantas vezes vocês utilizaram o Google para fazer uma pesquisa hoje? Vocês aprenderam a fazer isso na escola? Como é que vocês aprenderam a utilizar o Google? Para que vocês usam? Como é que vocês filtram essas informações? Ninguém nunca ensinou isso para vocês na escola e vocês aprenderam a fazer e vocês utilizam isso no seu dia a dia. É interessante perceber isso porque a gente acaba entendendo que o aluno aprende, assim como a gente também, consegue aprender para além da escola, consegue aprender para além dos muros da escola. Eu sempre adorei me meter no meio do mato. Eu ajudava meu pai a pegar mel quando a gente tinha algumas pequenas caixas de abelha, a gente coletava mel para vender aqui na cidade. Sempre gostei de aprender sobre plantas, sobre bichos, mas a minha relação com o conhecimento, enquanto eu era moleque, enquanto eu era criança, era muito diferente da relação, por exemplo, que o meu filho já tem. Eu tinha que procurar dentro de uma sala cheia de folhas escritas, grampeadas, mal indexadas, que a gente chamava de livros, né? Então esses livros eles ficavam dentro de um lugar chamado biblioteca. Aquele lugar que hoje a gente vai para poder roubar o Wi-Fi e acessar a internet, né? Eu tinha que ficar lá perdendo horas e horas procurando. Hoje simplesmente eu venho, pego meu celular e consigo obter muitas informações sobre o assunto que eu gostaria de aprender. Então hoje eu já sei que a gente fazia tudo errado quando a gente criava abelha, tinha várias outras técnicas interessantes que poderiam ter sido aplicadas e que a gente simplesmente não aplicou porque faltava acesso à informação. Hoje o acesso à informação ele é viralizado.
Hoje qualquer aluno consegue informação sobre aquilo que você está falando em sala de aula. Mas você pode virar para mim e falar, poxa, Leandro, informação é uma coisa, conhecimento é outra. Concordo que informação é uma coisa e conhecimento é outra. Só que existe uma questão muito clara aqui. A única coisa que eu, enquanto professor, faço em sala de aula é apresentar informações e tentar, no tempo que sobra, desenvolver a habilidade do conhecimento com os meus alunos. Uma coisa me parece certa. Como o aluno tem acesso à informação de uma forma muito fácil, aquilo que eu falo em sala de aula, se não for sedutor, se não colocar o meu aluno realmente para pensar e para refletir sobre um assunto, certamente não vai interessá-lo. Então, em 5, 10 minutos, ele vai se perder e vai acessar o celular. Ele vai acessar o celular porque o celular é realmente mais interessante do que ele. Você poderia se perguntar também, poxa, será que os alunos estão realmente com vontade de aprender? Os alunos dos dias de hoje, eles têm menos vontade, eles são mais preguiçosos? Na verdade, eu vou te dizer que eu acho que não. Preste atenção, acabou de sair a última temporada de House of Cards, que é um seriado muito legal que passa na Netflix. Provavelmente, esse aluno que hoje não está me dando ideia, que dormiu nos 10 minutos iniciais da minha aula, vai se trancar sexta-feira à noite na casa dele e vai assistir uma maratona de House of Cards e vai chegar no sábado de noite sem saber onde está, mas conseguindo ficar com a atenção presa durante o tempo todo ao seriado. Isso acontece porque ali ele tem informação que para ele no momento é relevante. E se isso não te convenceu, é possível procurar diversos canais no YouTube, como por exemplo o Nerdologia. O Nerdologia ele fala sobre diferentes assuntos dentro de ciência e ele tem mais de 1 milhão de pessoas inscritas. Só o vídeo Como Ser Inventivo, que é esse que você está vendo aqui, ele tem 27 mil likes, o que significa dizer que as pessoas procuram sim informação. Tudo depende do quanto essa informação é relevante para o aluno naquele momento. E informação que está na palma da mão desse indivíduo, desse aluno, a qualquer momento. Na palma da mão porque eu digo que está dentro do celular dele. E por falar em celulares, e na utilização desses celulares nos ambientes de ensino, eu resolvi fazer mais uma pergunta no meu Facebook. Lancei a seguinte questão. O que vocês acham da utilização de celulares nas aulas, durante as aulas, sejam em escolas ou mesmo em universidades? Alguns de meus amigos disseram que em sala de aula o celular jamais deveria ser utilizado, porque ele tira a atenção, ele tira o foco daquilo que o aluno deveria ter, que é o professor. Sala de aula deve ser uma relação entre professor falando e alunos prestando atenção, tirando suas dúvidas, copiando aquilo que deve ser copiado. O celular só vem para atrapalhar. Alguns deles justificaram também que os celulares acabam fazendo com que os alunos percam a capacidade de se relacionar com pessoas. Enquanto isso, outros amigos disseram que o celular poderia trazer realmente muito ganho para aquilo que se desenvolve em sala. O professor lança um exemplo, pesquisa-se sobre esse exemplo, o professor lança um desafio e ali dá para correr atrás de informações mais importantes, de informações que possam ser importantes para solucionar o desafio lançado pelo professor. Naquilo que alguns chamam de inteligência colaborativa, onde o conteúdo é constantemente reconstruído e construído nas redes. E vocês? O que vocês acham disso tudo? Como é que vocês se relacionam com a tecnologia? Como é que vocês trazem tecnologia para dentro das salas de aula de vocês? Será que realmente a tecnologia é a grande vilã? Será que a tecnologia realmente é a grande salvação da educação? Bem, fica essa pergunta, é o momento para pensar, é o momento para propor mudanças, é o momento então de se reinventar. Muito obrigado e até a próxima.